Hoje, no programa do Está Escrito, uma entrevista com um convidado muito especial que tem dedicado a sua vida à obra de Deus. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E deixa eu apresentar o nosso convidado especial, o nosso amigo, o Sr. Gerson. Sr. Gerson, muito bem-vindo ao programa do Está Escrito. Muito obrigado. Agora, na introdução eu falei uma vida de uma pessoa dedicada à obra de Deus. E quando eu falo isso, as pessoas pensam, então deve ser um pastor, ou um missionário, ou um professor. Mas o senhor é um irmão leigo, dono do negócio, mas o senhor tem dedicado a sua vida à proclamação da bondade de Deus em todas as oportunidades que o senhor tem, né? É verdade, pastor. Graças a Deus eu tenho tido oportunidade de mostrar Jesus às pessoas e isso é muito gratificante e muito bom. É uma bênção de Deus. Eu costumo dizer que eu sou merecedor da misericórdia do Senhor, porque há muitos anos eu estive fora da igreja. Fui nascido na igreja, mas estive 40 anos fora. Então vamos voltar ao começo. Como é que a sua família se tornou adventista, cristãos? É uma história de longa data. Em 1937, minha família de fazendeiros, na cidade de Palmas. Palmas, ao sul do Brasil, fica a mais ou menos 800 quilômetros de São Paulo. Ok, para o sul. Para o sul. Em 1937, apareceu lá um jovem colportor, montado num burro, visitando os fazendeiros. E um primo do meu pai foi visitado e comprou desse jovem o Desejado de Todas as Nações e alguns outros livros, alguma literatura. Esse parente nosso se converteu na ocasião. Os meus pais conheceram a verdade logo em seguida e se entregaram em 1940. Isso lá em Palmas. Então, para nós imaginarmos hoje que um jovem estudante apareceu visitando fazendas, montado a cavalo, é uma coisa quase inimaginável, não é? Indo de porta em porta, vendendo fazenda livros, em fazenda. E as fazendas eram muito distantes umas das outras. Obra de Deus. Minha família aí conheceu a verdade. Nós somos 12 irmãos, 12 filhos, portanto. E meu pai foi dedicado, todo o período do final da vida dele que ele esteve na obra, foi dedicado muito ao evangelismo e nós respeitamos muito o trabalho pastoral e o trabalho de obreiros e de comportores que levam a obra do Senhor a lugares tão distantes e tão longínquos. Eu estive fora da igreja desde a minha mocidade. Então o senhor foi criado num lar cristão, adventista, e me afastei. Se desviou. E fiquei 40 anos fora. Então, Deus foi muito misericordioso comigo. Há 4 anos, eu e minha esposa nos batizamos. Estamos na igreja e para ficar até a volta de Jesus. Graças a Deus. Agora, os nossos telespectadores não conhecem o senhor. Eu já tive o privilégio de visitar o senhor, tanto a sua casa como a sua empresa lá em Curitiba. Por isso, nós nos conhecemos na Flórida uma vez e, a convite do senhor, eu fui até o Brasil, Curitiba. O senhor tem um negócio, é muito bem sucedido na vida, o senhor é bem humilde, é modesto, mas o senhor tem um bom negócio, Deus tem abençoado o senhor bastante, tem 80 funcionários. E, para eu ser sincero, senhor, irmão Gerson, um homem que nem o senhor, que tem tudo quanto o mundo diz que é necessário para ser feliz e para ser bem sucedido, o que é que levou o senhor, depois de 40 anos, você tinha uma boa empresa, um bom emprego, o que é que levou, o que é que o senhor sentia que faltava na sua vida, que levou o senhor, depois de 40 anos, a voltar o caminho, a voltar a Jesus Cristo?
Dizem que existem duas formas de se voltar para Deus, ou pela dor ou pelo amor. Graças a Deus eu posso dizer que eu voltei pelo amor. Que bênção. E nesses 4 anos tem sido uma coisa maravilhosa, porque eu tenho tido oportunidades de conversar e tratar com pessoas que muitas vezes já são cristãos, mas não têm todo o conhecimento e, portanto, abre-se uma porta muito grande para se mostrar as verdades bíblicas para essas pessoas, não é? E eu me sinto muito feliz por isso. Então, o senhor tem essa empresa, bastante ocupado, viaja bastante. Onde é que o senhor encontra tempo para levar o evangelho, para pregar e testemunhar para as pessoas? Onde é que o senhor encontra esse tempo? Eu tenho me especializado, pastor, na distribuição de literatura. Eu acho que a obra de literatura da Igreja Adventista é uma coisa maravilhosa, orientada por Deus, guiada por Deus. E como eu pouco prego, preguei 2 vezes na minha vida. Pretendo ainda desenvolver um pouco mais isso. Então, eu trabalho com publicações. Eu distribuo literatura, as mais variadas. Cada contato que eu faço, eu fico imaginando qual é o livro que é ideal para esta pessoa. E vou conduzindo assim. Eu tenho uma vasta literatura disponível para doação. Então, eu trabalho dessa maneira. E Deus nos propicia sempre oportunidades para trabalharmos. Porque o interessante, pastor, que nós até estamos comentando sobre isso, a comissão não foi dada a poucos eleitos, né? Não é só os pastores ou algumas pessoas que Jesus comissionou a todos nós. Lógico. Então, o ide e pregai, além de um dever, é um direito. Exato. Que nos traz tanta alegria, tanta satisfação, podemos levar a outras pessoas o conhecimento da verdade. E alguns comentaristas dizem que uma das razões que a igreja primitiva cresceu tão rápido na época dos apóstolos, logo em seguida, é que todos os cristãos se consideravam, em primeiro lugar, evangelista, pregador, e em segundo lugar, comerciante, sim, carpinteiro. Hoje eu estou assim. Então, e o senhor é isso mesmo, né? Então, essas oportunidades. E conta algumas dessas, que o senhor já tinha a oportunidade de contar para mim, algumas dessas experiências interessantes que parece que Deus coloca no seu caminho pessoas que estão ansiosas para ouvir a palavra de Deus. As oportunidades estão aí, pastor, sempre. Então, eu tenho aprendido, por exemplo, aonde eu saio, eu levo algum livro. 1, 2, 3, 4, meia dúzia, eu levo alguns livros. E no caminho, sempre aparece a oportunidade. Então, em viagens, já teve a oportunidade de eu estar voando para os Estados Unidos, um voo longo, bastante tranquilo, avião vazio, e eu fiquei lendo e a aeromoça e o comissário se interessaram em saber o que eu estava lendo. E daí acabaram, eu trago livros para durar a viagem inteira, acabo às vezes num primeiro dia distribuindo todos. Então existem muitas histórias. Sexta-feira passada, antes da viagem minha, eu fui comprar pão, na sexta-feira. E eu conheci o dono de uma panificadora. E encontrei com ele, nunca tinha conversado com ele. E perguntei, por que o senhor colocou o nome de Saint-Germain na sua panificadora? E começamos a conversar. Ele me contou que é universalista, um pouco espírita, e começou a contar um pouco da sua crença. E daí eu comecei a contar a ele também sobre a nossa crença. E ele disse, interessante, eu estou com um filho, estou tendo problemas com ele. E na semana passada minha esposa levou-o para um colégio adventista. Coincidentemente. Eu disse, eu acho que não é coincidência. Não, lógico. E eu tinha no carro, porque eu carrego ou na mão, ou no carro, ou em casa, ou no escritório, ou em qualquer lugar, eu tenho literatura. E eu tinha um livro, O Grande Conflito, que eu tinha deixado no carro, pensando assim, Deus vai me indicar a pessoa correta que eu vou entregar esse livro, não sei quem é. E naquele dia eu senti que aquele livro era para aquela pessoa, porque ele inclusive faz palestras, e ele diz ter algum conhecimento da Bíblia. E eu achei indicado que ele lesse O Grande Conflito. E ele disse para o filho ficou internado no Instituto Adventista Paranaense. Ele disse para o filho, se você se converter, eu vou me converter. Você viu? Então,
Daqui para frente é a obra do Espírito Santo, né? Você fez a sua parte, agora está na mão do Espírito Santo. Sim. Uma vez lá em Curitiba, nós estávamos juntos, o senhor me contou uma experiência muito interessante que aconteceu no elevador. Do senhor, uma moça... Conta essa história aí, isso é muito interessante. Com frequência eu vou ao shopping para fazer cabelo, alguma coisa, e eu levo sempre 1 ou 2 livrinhos na mão. E lá naquele shopping, o elevador tem uma ascensorista. E elas estão sempre lendo, porque tem um trabalho paradas ali, não é? E eu perguntei, que livro você está lendo? E ela me disse, é um livro meio espírita. E eu disse, eu quero trocar com você. Ela disse, não, mas eu não li ainda, eu estou começando. Eu disse, quanto se pagou? Ela disse, R$12. Eu disse, eu dou 20. Ela disse, mas por que o senhor quer levar esse livro? Eu disse que eu queria que ela lesse o outro livro que eu tinha. E eu troquei com o livro do pastor Mark Finley. E ela na saída me perguntou, o que você vai fazer com esse livro? E eu levei para o escritório, entreguei para a minha secretária e disse, olha que eu comprei. E ela se assustou um pouco e disse, o senhor quer pesquisar isso? Eu disse, não. Eu troquei com a ascensorista do shopping. E sempre que nós vamos a estacionamento, a shopping center, as pessoas muitas vezes estão procurando ou esperando alguma coisa para ler. E alguma mensagem, algum conhecimento. Então, isso propicia que a gente possa realizar esse trabalho. Eu tenho 4 senhoras numa loja de shopping, que eu fui buscar um relógio que foi trocar a bateria, e eu contei um episódio para ela, e ela disse, nossa, é o que nós estávamos falando esses dias. Eu entreguei 4 livros, tive que voltar, já foram à igreja 2 ou 3 vezes, tive que comprar 4 bíblias para elas, e estão acessíveis, recebendo alguma forma de informação, e 2 delas são evangélicas. Porque o Brasil hoje, pastor, é ainda o maior país católico do mundo. Mas, de certo modo, está se tornando também um grande país evangélico. Então, isso facilita muito, porque as pessoas já têm um conhecimento de Deus, da Bíblia, e ajuda que nós possamos trabalhar com essas pessoas. Tem uma outra experiência que eu gostaria de contar. Lógico, pode contar. Eu tenho amigos que são empresários e que frequentam uma igreja pentecostal. Essa igreja, ela só existe lá, é congregacional, tem 7.000 membros. E um pastor que é o líder dessa igreja. E esse casal me trouxe um livro sobre a guarda do domingo. E eu li aquele livro e disse, eu não gostei dos argumentos usados para justificar a guarda do domingo. Eu gostaria de conversar com o seu pastor. Ele é um pastor de uma igreja com 7.000 membros. Daí eles me disseram, terá que ir conosco. Eu disse, não, eu prefiro que você traga ele aqui. Demorou algum tempo, eles trouxeram. Nós almoçamos juntos, passamos quase um dia todo conversando. É um pastor muito bem preparado, estudou na América, esteve 7 anos em Israel, conhece bastante, e a conversa foi muito agradável. Resultado, ele saiu da minha sala com 15 livros. 15 Nós livros. tivemos que ajudá-lo a carregar. Então, E assim, prometeu bem que se ele equipado. se convencesse que o sábado é o dia do Senhor, ele iria pregar para a igreja dele. Que maravilha. Então isso é obra do Espírito Santo agora. Seu Gerson, tem pessoas que estão nos assistindo que têm trabalhado bastante aqui no Canadá, tem uma boa vida aqui no Canadá e às vezes não sentem assim, a necessidade de Jesus Cristo. A vida está correndo bem, entendeu? Eles pensam assim, bem, não sou uma pessoa má, eu não mato, não roubo, trato as pessoas bem. Sim. O que o senhor falaria para uma pessoa dessas que está assistindo agora, está dizendo assim, tudo bem que serviu para ele, mas para mim isso não tem interesse, não serve para mim. O que o senhor falaria para essa pessoa? Eu citaria uma passagem bíblica, o senhor me permite ler? Lógico, bom. Está em Lucas 12. E do verso 16 em diante ele diz, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse,
Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que tudo aqui passará, e que nós não somos desse reino. Nós temos que estar com a nossa mente e nosso trabalho todo voltado para o reino dos céus. Então é assim que eu tenho procurado pautar a minha vida, pastor. Eu, este ano, fiz uma série sobre as bem-aventuranças, Sermão no Monte, né? Onde Jesus fala de colocar os tesouros no céu, né? Sim. E buscar primeiro o reino de Deus, que tudo mais será conseguido se nosso foco é em buscar a justiça de Deus. E bem isso que o Senhor tem feito. E Deus tem abençoado o Senhor na sua... Graças a Deus. Eu sei que o Senhor está construindo uma igreja também. Ah, sim. Esse é um projeto pessoal. No litoral, onde nós temos uma casa de praia para passar o verão, existia uma carência muito grande. 2 igrejas pequenas, distantes, mal acomodadas, não é? Então, eu fiz um voto e já estou iniciando a obra para adotar aquele campo de uma igreja para 200 membros. Que bênção, que bênção. E o projeto é para estar completo quando? Estamos iniciando agora porque tivemos um pequeno problema de prefeitura e regularização e imagino que 8 meses estará pronto. O senhor viaja bastante, tem contato com muitas pessoas. O que é que o senhor vê que é a maior necessidade da humanidade hoje, onde você passa? O que é que você sente que falta na vida das pessoas hoje? A gente observa que muitas vezes há um vazio. A falta de Deus causa um vazio. A pessoa aparentemente é feliz, tem todos os bens, tem uma vida boa, mas sente um vazio que só Deus preenche. Então, essa busca, pessoas muitas vezes não sabem aonde encontrar. Exatamente. E nós podemos ser instrumentos de Deus para levar essas pessoas ao conhecimento e ter uma vida plena. Então, esse é o objetivo da nossa vida aqui. Nicodemos, quando ele buscou Jesus naquela noite, né? Nicodemos, um homem com formação, sim, com dinheiro, mas é óbvio, lendo aqueles 16 versículos, onde ele se encontra com Jesus, que existe algo faltando na vida dele. Infelizmente, às vezes, as pessoas olham para a religião como algo apenas para as horas difíceis da vida. E se a pessoa não tem dificuldade, está dando bem na vida, por que Jesus? Por que a religião? Na hora que eles vão ao médico e escutam um diagnóstico de um câncer, um negócio, aí às vezes dá aquele desespero, né? A pessoa busca a religião. É verdade. Mas não tendo essa condição, eles não vêem necessidade. Mas, na realidade, nós precisamos de Deus diariamente. Sem dúvida. E, às vezes, pessoas com recursos podem fazer muito para ajudar na proclamação da verdade. E o mais interessante, pastor, que é bastante comum verificarmos que a promessa não é de prosperidade, não é? Certo. Neste mundo tereis aflições. Quando as pessoas se achegam a Deus, pelo contrário, encontram muitos problemas. Eu mesmo tive lutas espirituais tremendas. Só quem já passou sabe como é isso. O inimigo das almas, ele ataca você de todas as formas. É no bolso, é nos negócios, é na família, nos relacionamentos. E isso nós temos que estar preparados também. Nessas viagens, por exemplo, com outros donos de empresa que o senhor lida, quando o senhor fala assim, por exemplo, no sábado, eu guardo o sábado, sexta-feira, pôr do sol, sábado, pôr do sol, não faço negócio, eu acredito em Deus, o que eles acham disso? Há 2 situações, pelo menos.
A primeira, de descrédito, até de um certo desfeito, mas na segunda etapa eles passam a respeitar também, porque veem que há consistência, são convicções fortes, tranquilas. Por exemplo, a família da minha esposa não é adventista. E apesar de nós nos batizamos há 4 anos apenas, eles nos respeitam muito. Então, quando nós vamos visitá-los, no dia de sábado, eles não ligam a televisão, eles buscam e nos respeitam absolutamente. Quer dizer, é tranquilo. Não é? Eu tenho um sócio que não é adventista, mas ele respeita muito o sábado. Ele sabe do conceito do sábado, embora ele não seja um guardador do sábado, mas ele se abstém de qualquer negócio, de qualquer coisa que comprometa a empresa. Então, nós procuramos, na empresa, observar completamente o sábado. Nós tivemos, gravando aqui, o Dr. Rodrigo Silva. O senhor conhece? Sim. Ele, dos programas conosco, falou que, para muitas pessoas, o único sermão que eles vão ouvir é o exemplo nosso, né? Então aqui vem um desafio também, né, para as pessoas que se dizem seguidor de Jesus Cristo, para se comportar nos negócios, né? Que na realidade nos negócios tem muita coisa, às vezes, pessoas meio desonestas, né? É verdade. Então, é um meio difícil. É meio difícil. Nos negócios, honestidade, na nossa vida diária, no comportamento com as nossas famílias, esse exemplo, que esse é o sermão mais poderoso que nós podemos pregar. Não é, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma herança muito forte, que é a herança dos meus pais, que foram fiéis e descansaram no Senhor. Nós cremos nisso. Eu tive a oportunidade de lhe mostrar uma carta do meu pai. Eu lembro. E ele orava naquela ocasião em que o desejo dele era, no dia da volta do Senhor, ele se apresentar e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deste. E hoje eu faço isso um objetivo meu, de poder transmitir isso às novas gerações, meus filhos e netos. O seu pai descansou antes do senhor se batizar de novo? Bem, meu pai há 37 anos é falecido. Há 37. Então, ele não sabe que o senhor voltou? Não sabe. Não voltou. Mas ele tinha a convicção que os filhos... Só um falta voltar, de 12. Que bênção vai ser na manhã da ressurreição, Amém. né? Amém. Quando ele ver os filhos lá. Uma bênção. Essa é a grande esperança de todos os cristãos, sim, né? Sem dúvida. Todos nós estamos lutando e trabalhando que o mundo possa saber que Jesus está para vir. Sem dúvida. Que o maior desejo de Deus é ver todos salvos. Deus está fazendo tudo para que todos possam. Ele chama pastores e chama cada pessoa, cada irmão leigo, que nem o irmão Gerson. E quem sabe um dia o senhor vai ver os frutos do seu trabalho, do seu testemunho, daqueles livros. Quem sabe às vezes tocou vidas que o senhor nem imagina, né? O livro passa de um para o outro, Então o desejo nosso aqui do Está Escrito para o senhor é que o senhor possa continuar firme na sua convicção, Amém. no seu trabalho, que Deus possa abençoar o senhor ricamente, como ele já tem abençoado. Amém. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter compartilhado a sua experiência aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, pastor. Foi um privilégio para nós. Obrigado. Nós costumamos terminar nosso programa com uma oração. Eu vou orar agora. Sim. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Te agradecemos por Jesus Cristo, que deu a sua vida por todos nós. Pai, tem alguém escutando o nosso programa hoje que ainda não se entregou a Jesus Cristo. Pai, manda o teu Santo Espírito para tocar no coração, que eles possam perceber que apenas em Jesus é que eles podem sentir a alegria completa na vida. Amém. Aceita aqueles que nessa hora agora estão levantando uma oração silenciosa, se entregando, sabendo que o Senhor os recebe. Abençoa cada telespectador. Abençoa o irmão Gerson, a sua família, na sua vida e nos seus negócios. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, para os nossos telespectadores, nós temos uma oferta toda especial.
o irmão Gerson, nós conversamos sobre a Bíblia, sobre as verdades aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Se você gostaria de conhecer melhor a palavra de Deus, nós temos um curso bíblico que você pode se inscrever. Nós podemos estudar juntos por correspondência ou mandar um professor à sua casa. A escolha é sua. Nós gostaríamos que você iniciasse esse estudo logo. Se você hoje pedir o curso bíblico do Está Escrito, nós vamos mandar um DVD desta entrevista com o irmão Gerson. Faça o seu pedido agora. Aqui vão as informações necessárias para que você possa começar a estudar a Bíblia agora. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Irmão Gerson, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pastor. Por estar aqui conosco. Agradecemos também aos nossos telespectadores fielmente assistindo o programa do Está Escrito. Deixa eu lembrar vocês que tem o website do Está Escrito, estaescrito.ca. Lá vocês podem ver esta entrevista de novo. Então, se tem um amigo, um familiar que não assistiu, que você gostaria que ele assistisse, você pode indicá-los aí no website e lá vai estar a entrevista com o irmão Gerson. Lá no website também você pode enviar um pedido de oração. Todas as manhãs a nossa equipe se reúne e ora sobre os pedidos que chegam até o Está Escrito, ou por corresponder por correio ou pela internet. Também lá você pode mandar comentários sobre o programa. Se está gostando, algumas ideias que vocês têm, mandem também. E também pode fazer uma doação. A nossa oração é que Deus vai nos dar o privilégio de nós estarmos juntos na próxima semana. Eu espero que você esteja cá também. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.